Pronto, acho que já conseguimos. Boa noite, meus irmãos. Prazer grande estar com vocês, somente pela providência de Deus e os planos do Senhor, que não são diferentes dos nossos, é que eu terminei chegando aqui. Não era programado para essa conferência acontecer aqui. Uma das grandes dificuldades é que hoje eu não moro mais no Ceará, eu estou há 2 anos morando em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Lá, para nós, lá é o começo do Brasil, né? Para vocês aqui é o fim do Brasil, mas eles acham que é o começo lá. Estamos vizinhos da Venezuela, vizinho da Guiana Inglesa, estamos perto do Caribe, e estamos num calorzinho bom, porque estamos bem na linha do Equador também. Então seria muito difícil programar algo assim para esses dias, mas eu tinha uma conferência agendada em Fortaleza e outra aqui em Limoeiro. E o irmão Felipe e Návina, que são amigos já de alguns anos, estavam em contato para saber quando é que seria em Limoeiro, qual igreja, o tema, tudo. Estávamos organizando isso. E ele também tentando ver se dava um jeito de eu passar. Eu disse, irmão, eu estou com a agenda um pouco cheia, mas vamos ver se eu consigo, entre uma coisa e outra, passar em Limoeiro. Porque além da conferência em Fortaleza, eu fui a Icó. Eu sou do Icó, minha mãe tinha um culto de ações de graças que ela queria fazer há muito tempo e ficava esperando reunir os filhos e tal. Finalmente foi essa oportunidade. Então, estava lá e viria para Limoeiro, mas poucos dias antes a conferência foi cancelada em Limoeiro. Aí o Felipe já estava em contato, né? Aproveitou a carona e disse, bem, já que foi cancelado lá, por que você não vem para cá? Disse, bem, estou disponível, né? E assim, cá estou. Graças a Deus por isso. O Senhor tem seus planos, certamente é porque Ele queria que nós tivéssemos o nosso tempo aqui. A obra do Senhor é feita por Ele, nós devemos seguir aquilo que o Senhor nos conduz. Irmãos, para um breve resumo, amanhã eu posso apresentar um pouco mais. Hoje eu tenho um novo ministério desde no início de 2020, depois de 29 anos sendo pastor em igreja local, 20 desses na Igreja Bíblica Batista do Planalto. Eu me tornei missionário da Missão Maranata, que nasceu na Igreja do Planalto há uns 15 anos atrás. A missão cresceu, cerca de 50 missionários espalhados em 13 países agora, 4 continentes, necessidades de conselhos, de pastoreio, de visitas, de promoção, de recrutamento, tudo que diz respeito a missões. E há muito tempo nós entendíamos na diretoria da missão que alguém precisava assumir esse papel, mas quem iria fazer? Depois de alguns anos pensando e discutindo e falando, eu decidi deixar o pastorado da igreja local em Planalto, Fortaleza, e assumir a posição como missionário. Hoje não estou na diretoria da missão mais, não posso, me botaram fora, né? Porque sendo missionário eu não posso fazer parte da diretoria. Então hoje eu sou um dos missionários da missão, tendo como objetivo auxiliar os missionários em primeiro lugar, promover os projetos aqui no Brasil e em outros países, ajudar nas necessidades pessoais, espirituais e materiais, quando há crises, dificuldades, fazer conferências para divulgar o projeto missionário e recrutar mais obreiros. Então, hoje meu trabalho está muito relacionado com isso, mas também muito relacionado com aconselhamento bíblico, por causa do preparo que recebi para esse ministério e por causa da prática de aconselhamento ao longo da vida. Então, nossa conferência hoje vai ser a ênfase não de missões, poderia ser missões e conselho, né? Tudo junto, vamos deixar missões para a próxima. E vamos falar um pouco sobre aconselhamento bíblico. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção para o nosso momento aqui. Querido Deus, santo e amado Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Ti mesmo, pelo privilégio de estarmos juntos, por poder confiar na Tua soberania, estar plenamente certos de que se chegamos aqui é porque era exatamente isso que o Senhor queria. Muito embora na nossa visão e programa humano, isso não deveria ter acontecido. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és Deus
e a nossa vida está nas tuas mãos. Dá-nos a alegria de te servir onde e como o Senhor quiser. Abençoa o nosso tempo agora, fala aos nossos corações, Senhor. Usa essa noite, os próximos momentos também, para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Só um aviso, irmãos. Eu trouxe alguns livros dos meus, A Desejo Dominado, talvez alguns de vocês conhecem. Tinha esgotado, mas recentes chegou uma nova impressão e eu tenho alguns aí. E também, já que nossa conferência é de aconselhamento, eu pedi ao pastor Humberto, que é o presidente da Peregrino, que é uma das editoras no Brasil que tem publicado os melhores materiais, junto com a Nutra. Eu acho que essas duas é quem tem publicado os melhores materiais na área de aconselhamento. Então eu pedi para ele colocar alguns livros selecionados numa caixa, e eu trouxe também, para caso os irmãos interessem. Não sou vendedor de livro, nem estou ganhando nem um centavo com isso. É para abençoar os irmãos que queiram bom material, porque às vezes não chega aqui, né? A gente está distante, não tem. Então, sempre que eu gosto de ler, eu amo livros, e por mim todo mundo também gostaria de ler. Então, eu trouxe vários. O Felipe acho que vai deixar exposto aí fora, e aí, se tiverem interesse, podem falar comigo ou com o Felipe, não sei quem vai ser meu vendedor, acho que eu vou dar uma comissão para o Felipe ser o vendedor. Cadê ele? Mas uma observação, tem um livro novo que saiu semana passada. Há quase 2 anos a editora estava tentando produzir esse livro, que chama-se Teologia Sistemática, do John MacArthur, que é das referências em teologia, eu diria, em boa teologia mundial. Talvez no mundo hoje a pessoa que tem produzido coisas mais sólidas que nós podemos receber sem restrição. Então, essa teologia, que é uma obra de referência, depois de 2 anos de trabalho, finalmente saiu, e eu trouxe algumas. Agora, não é um livrinho de bolso para você ler assim, deitado na rede em meia hora. São 1.200 páginas, mas é um manual de teologia e doutrina que eu recomendo completamente. E uma boa notícia é: pastores e missionários estão recebendo 50% de desconto, mas segundo a editora, tem que ser pago à vista, não aceita cartão, fiado, compromissório, tem que ser. Ele mandou o Pix, você manda o Pix para ele e tem a bênção de receber o livro com 50%, que fica 125 nesse caso, para quem é pastor e missionário, tá? Quem não é pastor missionário, ele diz assim: se o cara for gente boa, você pode dar até por 150. Eu não sei quem é gente boa, mas de qualquer modo, eu tenho alguns volumes desse livro aí, eu recomendo grandemente. É um livro para a vida, é um manual de consulta para a vida. Novamente, não ganho nenhum centavo com isso, só o prazer de compartilhar com os irmãos coisas boas para a sua edificação. Tá bem? Aproximar? Tá longe o bicho aqui? Assim? É assim mesmo, é? Pronto, acho que assim tá. Tá bom assim? Se eu morder o bicho aqui, tá muito perto. Não vai ser não. Ok, meus irmãos, esse é o nosso tema: aconselhai-vos uns aos outros. Eu dei esse subtema, a palavra de Deus e os dilemas da alma. Vocês têm as notas do nosso estudo de hoje. O Felipe pediu todas as notas, tá certo? Eu disse para ele que ia mandar. Não consegui, acho que amanhã eu consigo aprontar as que estão faltando. Eu acho, pelo menos mais uma. Mas vocês terão sempre os slides e eu posso compartilhar também os slides com vocês, tá certo? Mas essas notas aí, vocês têm tudo sobre o que vamos falar hoje. A nossa primeira palestra tem como tema o coração e os problemas da alma. Coração e os problemas da alma. Esse é um assunto que está cada vez mais corrente no mundo. Vivemos em um mundo onde os problemas da alma têm determinado o comportamento das pessoas. Palavras do nosso vocabulário comuns é ansiedade, é depressão, pânico, síndromes, toque e outras coisas
que até bem pouco tempo, poucas pessoas sabiam sequer o que significava, mas hoje parece parte do linguajar das pessoas, especialmente após essa pandemia, né? Muitos não morreram da pandemia, mas estão morrendo de medo, né? Estão aprisionados, assustados, os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão cheios, todas as pessoas querendo encontrar alívio para os dilemas da sua alma, infelizmente nem sempre indo buscar na fonte correta que de fato traz a solução. Então, nossos tópicos vão girar em torno desse assunto, os problemas ou os dilemas da alma humana. Antes de entrar propriamente no tema de hoje, e eu botei o despertador aqui para não passar, porque eu posso me empolgar, e quando eu me empolgo, eu termino 1h, 2h, aí não vou tudo isso não, 11h30, 12h eu estou encerrando, com certeza. Tá bom, irmão? O irmão disse que tal, vai ficar só nós dois aqui, viu? Estou brincando, irmãos. Mas, de qualquer modo, eu tenho um despertador para me ajudar. Às vezes não significa nada, porque eu passo assim mesmo, mas pelo menos vai ter um barulho aqui. Breve introdução ao aconselhamento bíblico. Em primeiro lugar, fundamentos do aconselhamento bíblico. Observe 2 versículos, né, que coloquei aí, para vocês poderem examinar juntos. Em Romanos 15:14 está escrito, quem escreveu a epístola... Quem escreveu a epístola de Paulo aos Romanos? É difícil, né? Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo escreveu para os irmãos em Roma. E Paulo diz isso no final, no penúltimo capítulo. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A palavra importante aqui é o verbo admoestardes. Veja a maneira segura, confiante, como Paulo pensa acerca da capacidade dos irmãos em Roma admoestarem uns aos outros. E um detalhe importante, Paulo, ao escrever essa epístola, ele nem conhecia a igreja em Roma. Ele sabia que eles eram cristãos, mas ele nem sequer conhecia pessoalmente ainda os irmãos daquela congregação. Mas ele fala com essa confiança tremenda. Eu estou certo que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O próximo versículo, que também está nas suas notas, é Colossenses 3,16, o pastor leu no início, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Aqui a palavra vem direta, aconselhai-vos. Lá em Romanos 15, qual foi o verbo principal que eu destaquei? Admoestar. Ótimo, muito bem. Eu sempre costumo ter chocolate para quem responde as perguntas, viu? Então, vou anotando depois, no final ganha chocolate. Romanos 15, o verbo admoestar. Aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Irmãos, no texto original é exatamente a mesma palavra, que às vezes é traduzido como instruir, como admoestar, como exortar, como ensinar ou como aconselhar. É exatamente a mesma palavra, todas vêm do mesmo termo na língua original. Então, Paulo diz, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. 2 versículos importantes e 2 perguntas. Primeiro, a quem Paulo está se dirigindo nesses versículos? A primeira eu já respondi. Paulo está se dirigindo a todos os cristãos. Concordam? Observaram os 2 versículos? Vamos observar de novo. Certo estou, meus irmãos, a vosso respeito. Paulo não está se dirigindo aos líderes da igreja exclusivamente, nem aos pastores, ele está se dirigindo à congregação. Eu estou certo a vosso respeito que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Será que estamos aptos para aconselhar uns aos outros? Paulo diz, eu estou certo que
sabendo que vocês são cristãos, vocês têm condições de aconselhar uns aos outros. O segundo versículo, a mesma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Novamente falando para todos os cristãos na igreja de Colossos. A ordem de que faça esse ministério dentro da própria congregação. Então, a primeira pergunta é essa: a quem Paulo está se dirigindo nesses versos? Resposta: a todos os cristãos do passado e do presente. Ok? Então, está dirigindo-se para nós. A palavra de Deus é normativa, ela não somente serviu para os leitores originais, mas serve para todas as gerações da Igreja de Cristo, porque não é simplesmente a palavra de Paulo, mas, como ele mesmo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Então, Paulo está falando também para nós, dizendo: vocês estão cheios de toda bondade, toda sabedoria, estão aptos para aconselhar uns aos outros. Okay? O que podemos concluir a partir dessas palavras de Paulo? O que vocês acham? O que podemos concluir? O que podemos concluir sobre o aconselhamento bíblico? Um de cada vez. Certo? Devemos estar preparados, pastor Evaristo? Não é papel só de um, exatamente, não é para um grupo seleto de profissionais, perfeito? Exatamente. É um ministério do corpo de Cristo. É um dever que recai sobre todos nós. E eu creio, irmãos, que a falta de entender isso e de obedecer é a razão dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro da Igreja de Cristo. Porque esquecemos que a responsabilidade de aconselhar, de exortar, de corrigir, de amparar, é uma responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. E não apenas do pastor, não apenas dos diáconos. Não é que um irmão que está com problema, o pastor que cuide disso, eu não tenho capacidade, eu não posso lidar com o irmão que está com dilemas na sua alma. A Bíblia diz que você pode. Agora, como Felipe disse, a razão por que nós achamos que somos incapazes é porque nós não temos buscado na Escritura a preparação que já está lá para podermos lidar com esses dilemas. Mas não se sintam diminuídos com isso, não. Eu estou no ministério pastoral, eu fui pastor de igreja local por 29 anos, sem parar. Agora estou 2 anos ainda no pastorado, mas um pastorado um pouco diferente. Nesse tempo, meus irmãos, até recente, nem mesmo os pastores se achavam aptos para aconselhar pessoas com dilemas na alma. Nós tivemos uma dificuldade em gerações passadas sequer de entender. Nós saímos do seminário com a cabeça cheia de teologia, de grego, de hebraico, isso e daquilo, mas na hora que você começa o ministério, chega uma pessoa, uma irmã, e diz assim: o meu marido decidiu se divorciar de mim, o que é que eu faço? Eu disse: meu Deus do céu, né? Eu tenho um filho rebelde que eu não consigo fazê-lo obedecer, o que é que eu faço? Não é? Eu estou com uma pessoa da minha família com síndrome de pânico. E aí nós ficamos lembrando do grego, do hebraico, da história da igreja, e a gente não encontra nada, né? E muitas vezes, por se achar inapto, incapaz de lidar com os problemas da alma, muitos pastores até encaminham as suas ovelhas para serem pastoreados pelo mundo, ao invés de serem pastoreados pela palavra de Deus. Os pastos verdejantes para o alimento da nossa alma estão na Escritura. Nós não precisamos, não dependemos daquilo que o mundo produz. Todos nós somos responsáveis e todos nós devemos assumir esse papel conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Entendendo alguns termos, aqui eu só estou resumindo o que eu falei. Admoestar ou aconselhar vem da palavra grega nuthetel, ou
essa palavra aqui literalmente significa colocar na mente. De fato, é uma palavra com dois elementos. Tem a parte inicial, nu ou nous, que significa mente, e tithene, que é o verbo para colocar. Isso é, admoestar ou aconselhar é você colocar na mente de alguém alguma coisa por meio da sua comunicação. A partir dessa palavra surgiu a designação aconselhamento noutético. Já ouviram falar disso? Aconselhamento noutético. Hoje nós falamos aconselhamento bíblico, mas até há pouco tempo a nomenclatura para esse tipo de aconselhamento era esse, aconselhamento noutético. Hoje não se usa tanto, porque aí você tem que explicar que a palavra vem do grego nous e tal e tal. A palestra maior é quase para explicar a palavra do que mesmo para explicar o aconselhamento. Então é muito mais, vamos tirar essa palavra, vamos chamar de aconselhamento bíblico. Todo mundo entende e depois, se for preciso, a gente explica essa questão dos termos. Mas, só para vocês entenderem, nuthetel, que vem de nous e do verbo tithemi, que é colocar, deu origem à frase aconselhamento noutético. Isso é, aconselhamento em que se tenta alcançar a mente, se tenta colocar a verdade na mente. Não estamos falando de cérebro, estamos falando de mente, são duas coisas diferentes, tá certo? O cérebro é a massa cinzenta, é o hardware, a mente é a alma, é o que está por trás daquilo que o cérebro expressa, seria o software, usando a linguagem da tecnologia, né? É o programa, é o que roda. A mente expressa, mas ela não existe por si só, ela expressa aquilo que vem da alma, do coração. A mente é essa parte imaterial que nos particulariza como seres feitos à imagem de Deus. Um outro tópico nessa introdução é o conceito de aconselhamento bíblico. Esse conceito é meu, eu que inventei. Então, se tiver alguma coisa errada, é minha culpa, minha máxima culpa, como se diz na hora das penitências católicas. Nunca fui católico, não, mas eu estudei. Eu sei que tem essas frases, né? Alguém já foi católico aqui? Quando você vai confessar o pecado, diz, minha culpa, minha máxima culpa. Então, se tiver alguma coisa errada, é a minha máxima culpa. Mas eu acho que eu resumi mais ou menos aquilo que geralmente os conselheiros bíblicos dizem. Em termos simples, aconselhamento bíblico é o ministério, estou destacando em negrito algumas palavras que eu acho que são essenciais, ministério pelo qual um conselheiro cristão, é importante, não é qualquer conselheiro, é um conselheiro cristão, convencido da suficiência das Escrituras, também não é qualquer conselheiro cristão, tem conselheiros cristãos que acreditam que a Escritura ajuda, mas não é suficiente, então já não cai dentro desse conceito, tá bem? Existe uma diferença nos estudos de aconselhamento entre aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico. Quase que se usa esses termos para definir bem as coisas. Quando fala de aconselhamento bíblico, é essa perspectiva, que a Escritura é suficiente. Quando fala de aconselhamento cristão, é a perspectiva de que a Escritura ajuda, mas tem outras coisas que a gente pode adicionar. A Escritura ajuda, mas Freud explica muita coisa também. Então, a gente junta Paulo, Filipenses, com Freud, com Adler, e a gente faz uma integração, daí vem o termo integracionismo, que é a tentativa de integrar as pesquisas, as reflexões humanas com a palavra de Deus, e quem pratica essa abordagem, quem absorve essa abordagem, eles chamam de conselheiro cristão. Então, quando fala-se de conselheiro bíblico, aconselhamento bíblico, pressupõe a suficiência das Escrituras. Parte do pressuposto que nós não precisamos nada além da Escritura para lidar com os dilemas da alma. Não estamos falando de corpo, não estamos falando de medicina, não estamos dizendo que na Escritura eu tenho um texto para ajudar a lidar com enxaqueca, eu tenho um texto para curar um câncer, uma pneumonia. Não, a Bíblia não foi, Deus não nos deu a Escritura para isso. Estamos falando de dilemas da alma. Ainda que muitas vezes essas doenças que se manifestam na matéria, muitas delas podem ser classificadas como doenças psicossomáticas. Isso é, a raiz do problema está na alma
mas está refletindo no corpo, porque nós somos seres integrados. Se a alma não está bem, o corpo também não vai estar bem. E às vezes o inverso, se o corpo não está bem, afeta a alma. Nós não somos seres separados. Então, daí que se fala das chamadas doenças psicossomáticas. É aquela situação que você vai para o médico, está sentindo muito mal e tal, o médico examina e diz, você não tem nada, né? Você não tem nada. Eu tenho alguma coisa. Eu estou sentindo, né? Está doendo, eu estou sentindo no corpo. Clinicamente, você não tem nada. Mas na sua alma, você pode ter muita coisa que está se refletindo no seu corpo. Ok? Então, suficiência das Escrituras diz respeito às necessidades da alma. Então, esse conselheiro procura aplicar à mente, não ao cérebro, à mente do aconselhado, a instrução, que significa admoestação, exortação, repreensão, da palavra de Deus, a fim de ajudá-lo a lidar adequadamente com os dilemas da alma. Ok? Então, essa é a forma como eu resumiria aconselhamento bíblico. Algumas ideias essenciais que surgem daí, só destacando a palavra ministério. Então, isso significa que é algo relacionado ao corpo de Cristo. A palavra cristão, relacionado ao conhecimento pessoal com Cristo. Suficiência das Escrituras, diz respeito à confiança na inspiração e utilidade da Escritura para esses dilemas. Esses tópicos eu não botei nas suas notas não, tá certo? É de propósito para vocês olharem para mim de vez em quando. Não, é porque eu só acrescentei há pouco, hoje à tarde. Instrução, que envolve o ensino da verdade, e dilemas da alma, que lida com as realidades do homem interior. Tá? Só esclarecendo um pouquinho alguns termos que vocês viram na definição. Eu posso compartilhar isso tudo para vocês sem nenhum problema, tá bem? Mas vamos para a segunda parte, que seria, em tese, nosso primeiro tópico aqui. Temos quase 30 minutos, tá certo? Estou vendo aqui. Meu nome é Enéas, eu vou correr aqui, eu vou dar certo. Lembram do Enéas? Os mais novos não lembram, né? Enéas era um candidato à presidência que ele só tinha poucos segundos na televisão. Então ele falava bem rápido, e terminava de meu nome é Enéas, acabou. Não era coisa assim de 1 minuto, era nem menos de 1 minuto. Então quando eu estou apressado, eu digo a mesma coisa, meu nome é Enéas, mas não sei se eu sou tão rápido quanto o Enéas, não. O coração e os dilemas da alma. Pergunta: todos têm problemas? O que vocês diriam? Sim ou não? Alguém aqui não tem problema? Alguém aqui pode dizer, nunca tive e eu acho que vou passar a vida sem ter nenhum problema. Você não é desse mundo. Todos nós temos problemas. Todos nós precisamos ajuda para lidar com os problemas. A outra pergunta importante não é se temos problema, mas de onde surgem os problemas que nos afetam? Problemas todos nós temos, mas qual é a origem? Se você não sabe a fonte, como você descobrir a cura? Como aplicar o remédio se você não sabe de onde vem a doença? Então, temos problemas, sim. Nós vivemos cercados de problemas. A grande questão é qual a origem, de onde brotam esses problemas que nos afetam, os problemas e dilemas da nossa alma. Eu tenho uma resposta tríplice aqui. Os problemas surgem, primeiro, do pecado praticado. Muitas vezes eu estou enfrentando dilemas na minha alma que até se refletem no meu corpo por causa do meu pecado. Vou dar base bíblica para ninguém dizer que eu estou inventando nada. Salmo 32, versos 3 e 4, Davi diz, enquanto calei os meus pecados, veja isso, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi está dizendo, eu perdi o vigor, eu fiquei como uma pessoa muito mais velha do que a minha idade por causa do meu pecado. O pecado afeta a saúde, sim. O pecado tira o nosso vigor, o pecado tira a nossa disposição, o pecado nos faz ficar doente nos ossos. Eu não sei se Davi estava com osteoporose, o que era, mas ele disse que ele sentia dor nos ossos, não é? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Interessante isso, né? Davi está dizendo, o ânimo que eu tinha, a força, a disposição para viver, isso murchou. Eu fiquei como uma planta que estava secando por causa do pecado. Crente no Senhor Jesus Cristo que peca, que não confessa e que tenta conviver com esse pecado não confessado, e o Espírito Santo apontando, a consciência acusando, uma pessoa dessa perde o vigor, sim. Ele murcha com o tempo, ele adoece, ele pode morrer fisicamente. Fisicamente. Então, nós temos problemas que vêm por causa do pecado, sim. Pecado praticados por nós. Nós temos problemas por causa do pecado sofrido, isso é, não o pecado que eu pratiquei, mas alguém pecou. E esse pecado me afetou. Estou só usando aqui o exemplo de José, que vocês conhecem muito bem. José sofreu muito, não por causa do seu pecado, mas o pecado dos seus irmãos. Ele diz, vocês planejaram mal. Então, sem dúvida, as angústias que José atravessou, ele não havia praticado nenhum pecado por causa daquilo, mas estava sofrendo por estar no meio de uma família de pecadores. Ou nós podemos ter problemas pelo pecado, é o que eu chamo aqui, pecado generalizado, estou botando entre aspas. O que eu quero dizer com isso? O pecado que vem por causa da queda do homem. Tá? Nós estamos em um mundo caído, o pecado afetou toda a criação, e não adianta querer ficar isento disso. Romanos capítulo 8, versos 18 a 22, o apóstolo Paulo fala da angústia da criação por causa do pecado. Veja lá, Romanos 8, 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vivemos em um mundo onde o pecado afetou todas as coisas, toda a criação, afetou os animais. Eu acho que eu estou ficando velho, né? Eu sempre fui muito sensível, mas parece que a minha velhice está me deixando mais sensível. Ultimamente eu tenho sofrido muito ao ver o sofrimento dos animais. Nunca reparava muito isso, mas é muito triste você ver animais sendo espancados, por exemplo. Às vezes está passando, você vê um cachorro ou uma cadela com cachorrinhos com fome. Né? Eu estava agora num encontro dos missionários, tinha uma cadela assim, ela olhava para mim com um olhar tão triste, parecia que estava me dizendo assim, me dê alguma coisa, deixa de ser miserável. Mas é incrível, né? E ela estava doente, ela tinha dado cria há pouco tempo, e dava para ver, era abandonada, né? E ela estava ali. A gente percebe os animais quase falando, quase expressando a sua dor, o seu gemido. É muito triste. Né? E você pode olhar para aquilo, seu coração se compadece e você lembra, o pecado faz sofrer até os próprios animais, não é? Mas um dia eles deixarão de sofrer. Não é? Eu creio que os animais vão ser ressuscitados. Eu estou dizendo, eles vão dizer que é heresia não, mas eu acho que os animais vão ser ressuscitados. Né? Lembra aquele cachorrinho que você tinha que morreu, né? Que os filhos, cadê o cachorrinho? Foi para o céu dos cachorros e tal. Não tem céu dos cachorros, mas tem o novo céu e a nova terra, né? E uma das características do novo céu e da nova terra é o retorno àquilo que era o Éden. Nós vamos viver num paraíso. E uma das características é a renovação da criação. Então, qual é o problema de Deus ressuscitar os animais que morreram? Já pensou? Eu estou dizendo que eu acho. Tá? Imagina, no novo céu, na nova terra, aquele cachorro que você amava, de repente ele vem correndo, né, ele abraça. Vai ser uma queda horrível, né, de tanta alegria. Como é? Claro, no milênio vai ser uma confusão dos cachorros ressuscitando e chamando, e tu chamando pelo dono, ei, lá, totó, corre aqui. Vai ser uma alegria, né? Mas pode cair que não vai quebrar braço, nada, não tem mais doença. Bom,
Isso aí foi um parêntese. Mas a criação sofre. Não é? Essa é uma das fontes dos problemas que nós sentimos. O diagnóstico bíblico para os dilemas da alma é esse aqui. Né? Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nós brigamos uns com os outros? Existe desavença conjugal? Acho que não. Vocês parecem ser todos casais perfeitos aqui, nunca tiveram nenhuma desavença, né? Tudo com a cara angelical. Por que que no casamento nós temos desavenças? Por que que nós somos tão egoístas? Por que que nós, maridos, não amamos a esposa como Cristo ama a sua igreja? Não é? Por que mulheres não submetem-se ao marido? Por que essa briga, a guerra dos sexos, como se diz? Não é? Por que briga no trabalho? Por que briga de trânsito? É um lugar perigoso o trânsito, não é? Muitos acidentes, mortes acontecem por isso. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Coloca ele atrás da direção de um carro e deixa alguém cruzar na frente dele, não é? Cortar uma preferencial, não é? Aí você vai ver o santo que está... Às vezes a gente não fala, né? Mas dá aquela buzinada abençoada, que se aquela buzina falasse, meu Deus, ninguém ia ter coragem de escutar o que ela diria, né? Se eu não falei nada, falou, pela buzina você falou, com certeza, né? E o Espírito Santo entendeu bem direitinho o que você queria dizer. Muito bem. Temos problemas, temos desavenças, temos guerras. De onde é que vêm as guerras e contendas que nos envolvem, que nos afetam tanto? A Bíblia dá a explicação, né? Dos prazeres que militam, a palavra militar e guerrear, que militam na nossa carne. Aí eu lembro a história de uma esposa, não era essa daí não trouxe a foto dela, claro, não ia... Mas convivi com um casal durante o meu pastorado, um casal muito querido, o rapaz, inclusive eu fiz o casamento, esse rapaz eu levei a Cristo, eu batizei, eu discipulei, ele chegou a morar na minha casa, quase como um filho, uma pessoa muito querida mesmo. Mas ele, depois do casamento, começaram a ter muitos problemas, ele e a esposa, infelizmente não resistiram, hoje são divorciados e tal, muito triste o final. Mas uma das coisas, depois quando nós conseguimos comunicar com ele, uma das coisas que dificultou muito a ajuda é que a esposa ela não queria nem que os pastores soubessem do que estava acontecendo. Dava para ver que o casal não estava bem, mas ela dizia para ele: eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Não permito que fale para ninguém sobre os nossos problemas. Duro, curioso isso, não é? E aí eu tenho uma pergunta. O que podemos observar nessa atitude dessa esposa? Quais as motivações da carne? Quais os prazeres dentro do seu coração que nós podemos imaginar que estavam quando ela diz isso para o marido? Eu não quero ajuda de ninguém e eu não quero que ninguém saiba da nossa vida. O que você acha? Vamos imaginar quais seriam os prazeres, as motivações pecaminosas que estavam levando essa esposa a tomar essa posição. O que vocês acham? Pode falar. Orgulho, exatamente. Aí nós temos uma expressão enorme de orgulho, com certeza. O que mais? Egoísmo, isso, gira tudo em torno de si mesmo. O que mais? A ignorância, né? A ignorância, perfeitamente. Ela não conseguia perceber que havia ajuda, né, para ela. Ela ignorava essa fonte de ajuda. O que mais? Soberba. Isso, eu acho que esse é um tópico bem forte. A questão da minha autoimagem. O que é que vão pensar de mim se souberem que nós temos esses problemas? Então, a história de preservação da autoimagem, não é? Ela prezava demais por ela mesma.
Ela não queria diminuir no conceito diante das pessoas. Vamos manter essa aparência, porque as pessoas têm uma opinião a meu respeito e eu quero que eles mantenham. Se alguém descobrir, de repente, a minha imagem vai ser destruída. Então, preservação da autoimagem. Isso, e, em outras palavras, em termos mais modernos, isso chama, sabe o quê? Autoestima. Isso chama-se, sabe o quê? Amor próprio. Ama demais a si mesmo. Né? Existe uma falácia no mundo do aconselhamento secular que diz assim: você tem que amar a si mesmo para poder amar os outros. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz é que nós já amamos demais a nós mesmos. Todos nós somos egoístas. Todos nós pensamos de nós além do que devemos. Todos nós nos achamos importantes demais. Todos nós temos uma autoimagem elevada. Todos nós queremos chamar a atenção para nós. Às vezes é querendo estar na frente, às vezes é querendo estar atrás, às vezes é querendo se sobressair de maneira prepotente, às vezes é se fazendo de vítima, de coitadinho, ninguém me quer, ninguém me ama. E todas é orgulho pela porta dos fundos. De todas as formas, nós expressamos um amor próprio muito alto. Queremos ser o centro das coisas. Isso nos causa muito sofrimento, irmãos, muita dor e muita doença. Tá? Então, esse é o grande problema. E, infelizmente, o mundo nos diz que você tem que amar você mesmo. Você tem que ter uma autoestima elevada. Nós já temos autoestima elevada demais. Demais, já está sobrando, saindo pelo ladrão. Nós não temos que amar mais a nós. Nós temos que amar a Deus e ao próximo. É isso que Jesus diz. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é, nós já nos amamos. A Bíblia não está dizendo três objetos de amor: Deus, o próximo e você. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? Mas essa esposa, certamente, ela tinha um amor próprio muito grande. A autoimagem. Ela também sofria com o pecado da desesperança. Pecado da desesperança. Porque, conhecendo o Senhor, ela deveria saber que quem tem a Cristo, ele nunca precisa ficar desesperado, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é capaz. E Ele tem feito. Eu vou depois compartilhar com vocês alguns testemunhos de situações em que, para percepção das terapias seculares, essa pessoa não tem jeito, ela vai ficar a vida toda fazendo terapia, nunca vai se livrar disso. Deus livra, Deus restaura, Deus cura a alma e, por consequência, cura o corpo, cura os sentimentos, cura a forma de pensar. Deus restaura completamente. Um dos capítulos do meu livro eu falo sobre o pecado da desesperança. Estar desesperado é pecado. Porque quem tem o Deus que nós temos, não tem razão para estar desesperado nunca. Não tem razão. Quando eu estou desesperado, é porque eu me afastei da fonte de esperança, que é o Senhor. Então, todas essas coisas certamente estão por trás. O que é o coração, segundo a Bíblia? O coração é aquela parte interior do homem que pensa. Não é o cérebro, né? Porque o cérebro não pensa. O cérebro é a parte física que expressa os pensamentos que não são físicos, né? Pensamento, reflexão, isso é coisa da alma, isso é coisa da natureza humana, isso é coisa do nosso homem interior. Salmo 14 diz assim: diz o insensato no seu coração. Onde é que ele diz? No seu coração. Ele diz não a Deus, ele está pensando, não é? Então, o homem interior, a mente, não o cérebro, a mente está cogitando, está refletindo. E como ele é insensato, isso é, ele não tem discernimento da realidade, ele é cego, aí lá dentro do coração dele, ele está pensando, ele chega à conclusão: não há Deus. No coração dele, ele disse isso, que Deus não existe. Então, o coração pensa, o coração planeja. Hebreus 4, 12 a 13.
texto bastante utilizado no aconselhamento bíblico, que vocês devem guardar. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Se é que há, está dizendo que você vai conseguir dividir, não dá nem para definir a diferença entre as duas coisas, mas é uma forma intensiva de dizer, a palavra do Senhor, ela penetra no íntimo do nosso ser, até nas partes mais secretas da nossa alma, a palavra de Deus penetra. A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma. Salmo 19, né? 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A expressão restaura a alma significa traz de volta a alma. É mais ou menos assim, você estava perdendo a alma, estava ficando desalmado, tão abatido, destruído, acabado, sem perspectiva. Está como alguém que não tem alma. A lei do Senhor traz de volta a alma, porque traz de volta a esperança. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples, ou na nossa tradução do Nordeste, dá sabedoria aos abestados. Nós todos somos abestados, precisamos de sabedoria, de discernimento, né? Somos tolos, nós pensamos que temos condições de dirigir a nossa vida. Não, é a lei do Senhor que dá sabedoria, discernimento, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Bem, mas voltando aqui, é apta para discernir, falando da Escritura, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha lá, o coração pensa e tem propósitos, falando do homem interior. O coração abriga as motivações internas que determinam o comportamento externo, para o bem ou para o mal. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, o amor a Deus verdadeiro brota do coração. Então, no coração se abrigam essas motivações internas que determinam o comportamento externo. Nós agimos no mundo exterior em resposta àquilo que nós cogitamos no mundo interior. O que nós fazemos, o que nós falamos, a maneira como nós reagimos, não surge do nada, surge do coração. É aquilo que está dentro que motiva as nossas ações, para o bem ou para o mal. Marcos capítulo 7, veja o que o Senhor Jesus fala sobre o coração. Marcos capítulo 7, versos 20 a 23. Marcos 7, dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, de onde? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. A lista não é boa, não. Já pensou nisso? Eu acho engraçado a última palavra, loucura, né? De fato, do coração do homem brota a loucura. O homem perde completamente o discernimento. Já tive situações de tentar ajudar pessoas, homens, até envolvidos no ministério, que estão presos em pornografia, em relacionamentos adúlteros. E você olha, conversa com a pessoa e diz assim, você sabe que isso é contrário à vontade de Deus? Sei, eu sei. Você sabe que isso vai destruir o seu caráter, vai destruir a sua história, vai destruir a sua igreja, vai destruir a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Você já considerou que esse pecado, você continuar nesse caminho, a destruição vai vir sobre tudo isso? Já considerei. E você acha que isso está certo? Não, está não. Você quer largar? Quero não. Não é loucura isso? Absoluta. Como é que alguém está vendo o abismo e diz, eu sei que eu vou me dar mal, mas eu não vou deixar.
Eu já vi isso, vocês devem ter visto também. É porque do coração do homem brota a loucura. A pessoa perde completamente o discernimento, o equilíbrio mental, até para julgar as coisas mais óbvias. Brota desse coração corrompido. E aí você vai estudar ciências humanas, você vai estudar sociologia, filosofia, seja lá o que for, e você vai encontrar outras respostas. Você vai encontrar um sujeito dizendo assim, o problema do homem é a sociedade, não é? O homem é bom, o homem é bom. É a sociedade que o corrompe, né? Um tal de um Rousseau, desgraçado, né? Escreveu um livro, O Mito do Bom Selvagem. Está entre os 10 livros, tem um livro interessante, diz assim, 10 livros que estragaram o mundo, né? E outros que não fizeram diferença nenhuma. Entre esses está esse do Rousseau, Charles Rousseau, o homem é bom, é a sociedade que corrompe o homem. Né? Se o homem ficasse isolado, ele seria uma pessoa muito boa. Se ele tivesse o mito do bom selvagem, se ele vivesse nas selvas, em contato com a natureza, com a cobra, com os animais... Bom, se ele quiser viver assim na Amazônia, ele vai ser engolido por uma onça, né? Começa logo por aí, porque ele pode ser bom, mas a onça não é. Mas, de qualquer modo, ele dizia isso. O cara fica isolado, então ele seria bom, mas na hora que coloca o homem na sociedade, aí pronto, aí corrompe e desvirtua. Que bicho burro! A sociedade é feita de quê? Não é de homens. E como é, então, não faz sentido. Ora, se a sociedade é composta de homens e o homem é bom, a sociedade era para ser boa sempre. Não era para ter mal, porque o homem é bom naturalmente, não é? Loucura. Loucura. Essa é uma loucura. Entre dezenas de outras loucuras, que nós vamos para os bancos das universidades ser doutrinados e receber esse ensino. E vamos engolindo. Inicialmente choca, mas posteriormente isso é como uma neblina. Vai caindo, daqui a pouco nós estamos encharcados disso, não conseguimos mais nem ver a incoerência. O homem não é bom coisa nenhuma. Está aqui Jesus dizendo o que é a natureza humana. O homem é mau. Paulo diz, eu sei o que é o bem, mas eu não consigo fazer. Paulo fica desesperado, ele diz, desventurado homem que sou. Como é que pode isso? Eu sei o que é certo, mas faço o errado. É o coração do homem corrompido. É isso o que nós temos naturalmente. E então, meus irmãos, olha, estou chegando no final e nem apitou. Ou apitou, não escutei não. Falei, 2 minutos. Meu nome é Enéas, eu disse. E então, a fonte dos nossos dilemas, aqui algumas reflexões de conclusão, você pode ter as outras aí. A fonte dos nossos dilemas é o coração não regenerado. É a nossa condição natural, que o Rousseau dizia que era boa, não, ela é corrompida. Nós precisamos ganhar um novo coração. A fonte dos nossos dilemas é um coração não regenerado ou o coração regenerado, mesmo que já teve o contato salvador, conhece a Cristo, mas ainda em processo de mudança, em santificação progressiva. Depois que nós conhecemos a Cristo, isso não significa que acabaram os dilemas da nossa alma. Por quê? Porque nós temos um coração regenerado, mas ainda em processo de mudança. O pecado ainda está lá. E muitas vezes ele nos pega. Muitas vezes nós cedemos a ele. A carne está lá. A luta espiritual dentro do homem interior é intensa. Então, os problemas surgem ou de um coração que não é regenerado, ou de um coração regenerado, mas que ainda está em processo de crescimento e santificação. Nosso coração não serve como parâmetro confiável. Isso é outra conclusão. Eu estou tirando aqui as minhas conclusões do que eu falei. Uma outra conclusão é essa. Jeremias 17, versos 9 a 10. Jeremias 17, 9 a 10. Esse também é um texto clássico, por onde nós começamos os nossos estudos de aconselhamento. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Veja isso, meus irmãos. Nós temos que ter sensatez e humildade suficiente para ler e dizer isso aqui.
é o que está dentro de mim. Eu não posso confiar no meu coração. Mas meu coração está pedindo. Cuidado. Cuidado com o seu coração está pedindo, porque ele é desesperadamente corrupto. Eu lembro de uma irmã, aliás, eu encontrei essa irmã recente, que ela estava numa briga terrível com o outro, desavença, vivendo na carne os dois irmãos brigados dentro da igreja, não podiam olhar um para o outro e tal, feito cão e gato, porque às vezes a igreja se torna uma selva, sabia? Um querendo devorar o outro. Paulo fala sobre isso. É porque os filhos de Deus muitas vezes se comportam como os filhos do diabo. E quantas vezes isso acontece? E aqueles dois irmãos estavam se comportando como filhos do diabo. E um dia eu tentando ajudar a irmã, eu disse: irmã, tem que resolver isso. Tem que haver arrependimento, tem que haver perdão. Está bem, a senhora está ofendida, eu entendo, isso foi uma difamação, foi uma calúnia, mas é para isso que existe o perdão. Ela disse: eu sei, mas o meu coração não pediu ainda para eu perdoá-lo. Imagina, quando é que um coração dessa natureza vai pedir para perdoar? Não vai nunca. O coração é desesperadamente corrupto, vai ficar aqui dentro dizendo: desgraçado, eu não quero ver sua cara de jeito nenhum, eu acho é pouco, se deu uma, acho é bom, espero que morra, É isso que o nosso coração diz. Quando é que eu estou esperando o meu coração? Não espere o seu coração. Não escute a voz do coração. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do Tim Maia. É uma lembrança profana, mas é que ele tinha uma música, que diz assim: faz de conta que ainda... Não cantem não, olha lá, tá? Eu vou só fazer a ilustração. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração. Lembra disso? Dia de domingo, não. Eu nunca comprei a CD, não, viu? Porque eu gosto de ler. Eu gosto de música, eu gosto de poesia. E eu gosto de observar o que essas poesias dizem acerca do mundo. E essa é a ideia do mundo. Escute o seu coração. Deixe falar a voz do coração. A Bíblia diz: não deixe não. Não deixe não, porque o seu coração é desesperadamente corrupto. Quantas vidas têm sido destruídas? Quantos casamentos foram destruídos porque o coração foi entregue à pessoa errada? Mas o que eu posso fazer? Eu não consigo me livrar. Você ouviu o seu coração, agora está detido nas cordas do seu pecado. E é por isso que não consegue mais retroceder. Eu ouvi um testemunho marcante de uma irmã, e ela é uma mulher de Deus hoje, mas ela viveu uma vida bem mundana, e ela estava me dizendo, ela vinha de uma família muito pobre, inclusive aqui do interior do Nordeste, foi embora lá para o Norte, e depois de um tempo conseguiu estudar, depois conseguiu chegar lá em Manaus, na época que havia aquela Zona Franca, toda aquela... Ainda existe, mas hoje é besteira. Mas havia aquele tempo com as importadoras, as montadoras internacionais chegando, e muito emprego, o governo federal investindo, e ela conseguiu, uma pessoa inteligente, ela conseguiu um emprego bom numa dessas multinacionais. Em pouco tempo ela já tinha bastante dinheiro, nunca tinha tido condições de desfrutar das coisas do mundo, porque não tinha recurso. Agora ela diz: agora eu tenho dinheiro, eu vou tirar o atraso. E uma dessas coisas que ela disse que foi terrível, porque nessa de tirar o atraso, ela ficou aprisionada à pornografia. Imagina isso, ela ficou aprisionada à pornografia, passou anos para se livrar disso. E ela estava me dizendo que uma das coisas que gravou na mente dela, porque ela ia para esses shows e tal, e ela disse: pastor, tinha uma música que a Gal Costa cantava, que o título é Chuva de Prata, que tem uma frase que diz assim: toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Ela dizia que ficava aquilo eu vou sem medo. O pessoal: olha, isso não é bom, não quero saber não, eu vou sem medo de me arrepender. Mas com isso ela se afundava no pecado todo o tempo, doutrinada pela filosofia do mundo através dos cantores, dos poetas mundanos. Não escute o seu coração, não escute. Ele não é um bom parâmetro.
Escute o que Deus diz. E mesmo quando o que Deus disser for doloroso, ainda continue escutando a palavra de Deus. Esse é o caminho. Não esqueça disso. Se queremos ajudar alguém a vencer problemas, devemos concentrar na mudança de coração, não na mudança de comportamento. Porque existem muitas técnicas de mudança de comportamento. Ontem estava falando com um rapaz que foi alcoólatra, muito jovem ele, mas estava dominado pelo alcoolismo, completamente, a vida destruída. Ele começou cedo. Deus alcançou esse rapaz, é impressionante como ele fala, o discernimento que ele tem da Escritura, é incrível. Ele é novo convertido, mas eu acho que poucos velhos convertidos têm tanto discernimento da Escritura, tanta sede, porque ele veio com vontade de aprender a palavra de Deus. Aí ele estava dizendo, olha, eu por um tempo eu fui para os alcoólicos anônimos, né? Aquela coisa para libertar do alcoolismo. Mas duas coisas me fizeram sair de lá. Ele já era convertido. Primeiro, lá não se coloca Deus na história. Fala-se de um poder superior, disso, mas Deus, Cristo, não entra. Não se menciona. É contra os preceitos da organização. Não é? E outra coisa eu via muita gente parando de beber, mas começava a fumar. E começava a se prostituir. Parou o álcool, mas como o coração continua do mesmo jeito, ele só muda de pecado, ele muda de um vício para outro. Só que esse vício agora, por exemplo, do adultério, a sociedade não existe os adúlteros anônimos para tratar, ninguém trata, é aceito, né? É tranquilo, você só tem que cuidar para ninguém pegar. O que é isso? Qual o problema? O problema é que muda o comportamento, você só está tirando a pessoa de um comportamento que é destrutivo, mas não mudou o coração. Eu não estou dizendo que é ruim parar de beber, não, é ótimo. Graças a Deus que alguns param. Mas eu estou dizendo que o nosso alvo com a palavra de Deus não é só fazer a pessoa parar de beber. Aliás, o nosso alvo nem é esse. O nosso alvo é resolver a rebeldia do coração contra Deus. E uma vez que a pessoa entrega a sua vida ao Senhor de verdade, as coisas todas vêm como consequência. Não interessa qual é o vício que ele está escravizado, o Senhor liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você encontra alguém com problemas e você quer ajudar, não concentre no comportamento, no problema. Procure saber no coração de onde vem isso, o que está acontecendo, de onde brota esse problema. Finalmente, nossa maior necessidade é um novo coração, sensível e obediente à palavra de Deus. Enquanto a pessoa não se arrepende e conhece a Cristo, você pode dar o conselho que der. Ela pode ter melhoras externas e temporárias, mas a transformação não acontece. É um novo coração que nós precisamos. Amém? Terminei? E pronto. Se alguém tem, passei uns minutinhos aqui, mas ainda tem um pouco.